Fala galera, hoje a gente vai começar aqui uma sessão de vídeos para você que gosta daquela técnica de fazer os desenhos em cima das xícaras, o latte art. E claro, convidei uma pessoa bem especial para me ajudar nesses vídeos, que é meu amigo Leonardo, que é o atual campeão nacional da modalidade latte art. Então o Léo vai estar mostrando para nós aí algumas possibilidades de desenho e a gente vai passar algumas dicas para vocês tentarem replicar esses desenhos aí em casa. Vai começar num nível, diria, um pouco mais baixo e conforme os capítulos forem passando, a gente vai mostrar para vocês outras possibilidades de desenho. E nos vídeos também a gente vai lançar pequenos desafios. Vou desafiar você. Desafios para nós aqui internamente, que vocês podem também tentar fazer aí em casa e compartilhar com a gente, e vai ter um aí que a gente vai desafiar diretamente vocês. Então não perde essa sessão de vídeos aí de latte art para que vocês possam contribuir e participar dos vídeos aqui com a gente. Então, para que você possa ficar por dentro dos termos que a gente usa para fazer o latte art. Pitcher quer dizer jarra ou leiteira. Free pour, arremesso livre, é fazer o desenho com a utilização apenas da leiteirinha, sem o auxílio de mais nada. Quando você faz um latte art design, é quando você desenvolve um desenho e dá algum detalhe utilizando um palitinho ou algum outro instrumento, podendo também utilizar corante, calda, alguma coisa que possa trazer cor, vida ao desenho. Vão aí as dicas essenciais para que você possa fazer o seu latte art aí. Item 1, vaporização. Quanto mais frio o leite estiver, mais tempo você vai ter para desenvolver o creme nele. O objetivo é você pegar o que entrou de leite e fazer ele aumentar pelo menos um dedo em relação ao que entrou líquido. Esse um dedo tem que se transformar em creme. Item 2, distância da pitcher para a xícara. Na hora de jogar o leite sobre o expresso, jogar numa altura média aí de 4 dedos de altura. O objetivo é o leite perfurar a superfície do café e começar a trazer volume para a xícara sem nenhuma outra mancha. E aí quando chegar na metade da xícara mais ou menos, você vai aproximar a pitcher e a gente vai para o item 3. Dica para o desenho. Imaginem vocês que o bico da pitcher é como se fosse um lápis e o café expresso é como se fosse o papel. Se a ponta do lápis está muito longe do papel, você não vai conseguir riscar. É mesmo? Quando você tiver um volume de harmonização já de café com leite dentro da xícara, você aproxima o bico da pitcher, quase tocando o café. E aí provavelmente você já vai começar a ver uma formação do desenho. Item 4, o ângulo da xícara. Se você já ganhou experiência fazendo o desenho em uma mesa plana, por exemplo, a dica é, se você inclinar um pouquinho a xícara, você vai conseguir fazer com que a ponta do lápis se aproxime mais rápido do papel. Por isso a gente faz uma certa angulação com a xícara, dá uma inclinada nela, para facilitar o desenvolvimento de alguns desenhos que são mais complexos. Então esse aqui, galera, não tem muito o que falar aqui na mesa não. Vamos lá direto para a máquina de expresso, que o Léo já está preparado lá, esperando a gente para fazer os desenhos. Então pessoal, inicialmente é usar um café de qualidade, fazer a moagem adequada, compactação correta, o flush na máquina para higienização e equilíbrio da temperatura na extração, preparar o melhor expresso possível para que seu resultado, não só do desenho, mas o sabor, esteja em primeiro lugar. Então um dos grandes segredos aqui, pessoal, é que o leite tem que estar bem gelado. Quanto mais frio, maior tempo que você tem para trabalhar ele. E a intenção é fazer a injeção de vapor, né? Automaticamente você vai injetar ar e temperatura, buscando a cremosidade. Então o leite tem que ficar numa textura cremosa, com essa aparência esmaltada que vocês estão vendo, para que você possa obter um bom resultado na hora de fazer o desenho. A vaporização foi feita para 2 receitas, então a gente tem que fazer uma divisão correta aqui do creme, né, para não sobressair o creme em uma receita e a outra ficar sem. E vamos fazer o arremesso na xícara. Normalmente joga-se mais centralizado, faz uma distribuição para homogeneizar o leite sem manchar o café por cima. Aproxima e faz a primeira formação lembrando o coração.
Então, ó, primeiro arremessa o café no centro para ele perfurar a superfície. Esse movimento normalmente é para homogeneizar. Caso tiver alguma mancha branca na superfície do café, você persegue ela com leite e consegue tapar. Na hora que você vê que tá numa quantidade razoável, que você consiga já chegar bem próximo o bico da leiteira do café, aproxima o bico, aumenta o fluxo de saída, afina um pouco e recorta a figura, formando um coração. Então o desafio desse vídeo é o seguinte: quando a gente faz a inscrição lá no Mundial, a gente é questionado pela organização, no caso do Latte Art, qual foi o local, o recipiente mais inusitado que você já fez um Latte Art. E aí, eu e o Léo vamos tentar fazer, então, em 2 recipientes aqui, eu diria um tanto inusitados. Um é o porta-filtro da própria máquina de expresso com um filtro cego, filtro que não tem perfuração, e a outra é uma tampinha de água. Oh, meu Deus, que beleza. Se vai dar certo, vamos conferir lá agora. Pode isso, Arnaldo! É esperto, hein, Gabriel? Mais ou menos. Galera, vai ficar muito louco. Aí até fácil, porque ele é largo, né? É. Ó. Tá bem, não. Ai, meu tamanho. Nossa. Ó, Legal! Bem louco! Galera, deu pra ver que não é tão simples assim, né? Ainda mais na tampinha, que é muito pequena. Eu mais tomei o café de dentro da tampinha do que propriamente fiz o desenho. É verdade. Mas que vale é a intenção. Assim. Você, quando você ganhar aí o seu primeiro campeonato nacional, testa já antes pra você fazer a inscrição lá. Vai que você chega lá na hora e o cara manda você fazer o Latte Art na tampinha. Então, seja verdadeiro com essa informação lá no formulário. Então, pessoal, compartilha aí os seus testes, os seus objetos inusitados aí para fazer o Latte Art. Vai acompanhando aí os episódios novos que vão vir. Então, a gente começou esse com o coração e a próxima fase agora é um desenho que a gente chama de tulipa. Fica atento aí e já vai treinando os seus Latte Arts aí em casa. Obrigado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje com a ajuda do meu amigo Léo. Um abraço.